Olá, olá pessoal, boa noite, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online e nós estamos aqui no programa Pergunte para a Rafa, todas as quartas-feiras, às 19h11 do horário de Brasília, nós fazemos um Pergunte para a Rafa. Esse é o momento em que você pode tirar as suas dúvidas sobre psicologia perinatal, saúde mental materna, questões da perinatalidade e da parentalidade. Muito bem-vindos e bem-vindas, né, todos que estão. Vamos lá, vamos começar mais um Pergunte para a Rafa. Esse é o momento em que você pode aí tirar as suas dúvidas aqui comigo. Então eu já deixo aberto para você que está no YouTube, que está no Instagram, acompanhando aqui essa live, já fazer a sua pergunta para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre os assuntos que você tem dúvidas sobre psicologia perinatal e saúde mental materna, certo? O Pergunte para a Rafa é um programa geralmente que eu não trago nenhum assunto específico para falar com vocês, é um momento que realmente eu espero que vocês tragam aí as suas dúvidas para que a gente possa conversar um pouquinho sobre elas, tá certo? Vamos ver aqui, a Jéssica falou: tenho uma filha de 8 anos e estou grávida novamente, tenho medo de não saber lidar com tudo isso. Alguma dica? Sim, tem dica sim, Jéssica. Procura uma psicóloga perinatal, tá bom? Eu falo psicóloga, mas pode ser psicólogo também, que a gente tem no Brasil a maioria são psicólogas, né? São mulheres. Perinatal, por exemplo, eu tenho um grupo com mais de 500 alunos e só 2 homens, né? Todos os outros 500 e tarará são mulheres, então por isso que eu falei psicóloga, mas um psicólogo também você pode procurar, tá bom? Ele é o profissional mais indicado para estar te auxiliando aí nessa questão de, olha, como que eu vou fazer agora? É um filho temporão, vou amar o segundo filho como amo o primeiro, né? Então todas as suas questões aí, porque realmente é algo que acontece, né? É comum numa segunda gestação a mulher sentir, né, medo de não saber como lidar com essa situação. Às vezes um filho é mais apegado, é mais ciumento, então fica todo esse conflito aí. Então isso é normal e é importante que você procure um psicólogo perinatal, tá certo? Para ajudar na conversa. E aproveita que dá para fazer online. Se você precisar de alguma indicação de psicólogo perinatal, é só você procurar indicações do Mater Online. Nós temos lá uma relação de vários psicólogos perinatais pelo Brasil todo, certo? Agora aqui, a Mosofi. Boa noite. Por que é importante estar atento à saúde mental durante a gestação? Ótima pergunta aqui, Mosofi. Nós devemos estar atentos à saúde mental durante o período da gestação, porque é o momento de maior perigo no ciclo vital feminino para a mulher apresentar alguma alteração emocional significativa. Só para você ter uma ideia, a cada 4 gestantes, uma está apresentando sintomas de depressão, ok? Então, a cada 4, uma. Quer dizer, o número é alto, é elevado. Só que, infelizmente, a maioria ainda dos profissionais de saúde, incluindo o psicólogo, estão ainda naquela crença da maternidade plena e feliz. Que a mulher que está grávida, ela está alegre, saltitante, vibrante, que ela conseguiu atingir o sonho de sua vida, né? E para a maioria dos casos não é assim, tá? A maioria das mulheres que estão grávidas, elas estão com a sua saúde mental em risco. Mais de 60% das gestantes, mais de 60%, se eu falasse mais de 50%, eu estaria falando acima da metade, né? Eu tô falando mais de 60%, então é maior ainda, sabe o número? A cada 10, 6, tá? Mas é mais de 60% aí. Elas estão apresentando estresse em alguma fase. E o estresse, quando elevado no organismo, quando duradouro no organismo, pode trazer uma série de consequências. Ele é porta de entrada tanto para doenças psíquicas como para doenças orgânicas, tá? Muitos nascimentos, baixo peso, prematuro, que coloca, portanto, né, o desenvolvimento do bebê em risco, acontecem porque a mulher está apresentando estresse
no período da gestação. É claro que é elevado estresse e estresse crônico, mas quando a gente sabe que mais de 60% delas estão apresentando, isso muda de figura. Ou seja, é importante que a gente tenha atenção à saúde mental durante a gestação, porque é o período de maior potencialidade de risco para a saúde mental de uma mulher. Tá? Nós temos 3 períodos potenciais de crise ao longo do desenvolvimento da mulher. Não tô falando do homem, né, como um todo, eu tô falando da mulher mesmo. A puberdade, que é a adolescência, o climatério, que é a fase em que ela entra na menopausa, e o período chamado de perinatal, que é gravidez, parto e pós-parto. Com uma prevalência maior, né, nesse período chamado perinatal. Então, esse período chamado perinatal coloca no chinelo o período da adolescência e o período do climatério em número de mulheres com alterações emocionais significativas. Portanto, ao contrário do que o senso comum acredita, a ciência já provou que as mulheres nesse período elas estão vulneráveis para adoecimento mental, mas infelizmente os profissionais da saúde não sabem disso. Infelizmente, os profissionais da saúde continuam acreditando que a mulher está plena e feliz, acreditando nesse mito e tratando elas dessa forma. Infelizmente, ainda temos muitos psicólogos que não conhecem a psicologia perinatal e, infelizmente, alguns que conhecem acreditam que ela não tem importância nenhuma, que a gente não precisa olhar para a saúde mental materna. Lê engano, porque acontece que os filhos dessas mulheres apresentam também problemas de saúde mental. Várias pesquisas mostram, então, que quando essa mulher ela apresenta alterações emocionais significativas desde a gestação, quando não tratado, se cronifica, permanecendo no pós-parto, ela não vai ter uma relação mãe-bebê de forma tão afetiva, de forma tão saudável quanto deveria ser. E dessa forma, esse sujeito ele vai se desenvolvendo no ambiente aí de maior propensão e risco para atrasos no seu desenvolvimento e também para um momento de risco para a sua própria saúde mental materna, tá? Então, algumas pesquisas já mostraram que filhos de mães que tiveram depressão na gestação e no pós-parto, quando eles estão na adolescência, eles têm maior propensão, né, a cometer algum ato infracional, né, cometer algum tipo de atividade que não é socialmente aceita. Muitos deles apresentam depressão também ao longo da vida. Quer dizer, quando a gente cuida de uma mulher no período da gestação, nós estamos cuidando também do feto, nós estamos cuidando também da saúde mental de um sujeito que ainda nem nasceu, tá certo? E com isso a gente também está preparando o nosso mundo para um lugar melhor, mais adequado de se viver. Então, quem tem empatia com o ser humano e quem realmente quer fazer alguma diferença na vida das pessoas, a área da psicologia perinatal é uma das principais e fundamentais, porque ela vai trabalhar justamente com o início da vida, que é onde tudo acontece, onde tudo começa. Quando a gente olha para o começo da vida, nós conseguimos fazer uma série de mudanças aí no percurso do desenvolvimento do sujeito, ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Deixa eu ver aqui quem mais. Tem a Psivera falando. Rafa, boa noite. Tem me incomodado que sempre ao ler artigos e informações, o termo parto humanizado sempre relacionado pela via vaginal. O que você acha dessa correlação? Olha, então, você tem razão, mas ao mesmo tempo, o parto humanizado é aquele que respeita a fisiologia da mulher e que respeita as decisões da mulher. O fato é que muitas mulheres, elas não têm informação correta, necessária, não é passado para elas de fato, né? Quais são os benefícios e os malefícios, por exemplo, de ter um parto em casa, na água, no hospital, aonde for, né? Casa de parto. Então, assim, muitas informações são omitidas. E aí fica difícil da mulher ter um posicionamento de forma consciente sobre o que ela quer, tá? Então, por exemplo, existem cesáreas respeitosas, no caso, né?
Porque, por exemplo, quando a gente está falando de humanização do parto, né? As pessoas acabam realmente esquecendo que a cesárea é necessária em vários momentos. Na minoria de todos eles, mas ela é necessária. Inclusive, pode haver até indicação psicológica para cesárea. Não precisa ser só indicação fisiológica para cesárea, mas até indicação psicológica. E quando a gente faz essa cesárea com indicação necessária, por exemplo, ela precisa ser feita de forma respeitosa, tá? Que é cuidando da mulher e do bebê, para que tudo possa acontecer, né, em harmonia, com amor, com respeito, certo? Com dignidade, uma série de coisas. O fato é que as pessoas associam muito ao parto normal, justamente porque o Brasil é campeão mundial de cesáreas. Tá? Então, o movimento ativista do parto humanizado tem brigado muito é justamente nesse ponto. As cesáreas no Brasil, elas não são feitas nem de forma respeitosa e nem com indicações científicas, tá? Então, mesmo que a mulher queira um parto normal e não uma cesárea, por exemplo, ela é levada a acreditar que ela precisa de uma cesariana, porque ela é alta demais, porque ela é baixa demais, porque ela é nova demais, porque ela é velha demais, porque ela é gorda demais, porque ela é magra demais, né? São várias as justificativas que eles vão dando e vão minguando, né, o empoderamento e o desejo, né, a coragem, e tudo o que aquela mulher tinha planejado para ela como um parto normal. Porque já que o médico está dizendo que não pode, né? Que eu sou pequena demais, que eu sou nova demais, ou qualquer coisa que o vale, ela acredita naquilo. Porque é um profissional, né? Que gera autoridade em toda a sociedade falando. Então é por isso que existe essa associação entre parto humanizado e parto via vaginal, né? É que eu gosto de fazer uma distinção também entre parto vaginal e parto normal, tá? Por que eu faço essa distinção também? Porque o parto vaginal tem muita gente tendo, só que é um parto dos horrores, né? Cheio de violência obstétrica, cheio de episiotomia, manobra de Crister, ocitocina, luz, frio no ambiente, um monte de gente ali assistindo aquela cena, gente falando de várias coisas ali naquela cena, pessoas demais fazendo toque, não permitindo que a mulher sente na posição que ela quiser, que ela fique, aliás, na posição que ela quiser, não permitindo a entrada de doulas, não permitindo a entrada de acompanhantes. Então, uma série de desrespeito com aquela mulher que vai cada vez mais impedindo ela de chegar no clímax que ela precisa chegar para conseguir se encontrar com o seu eu, para conseguir ter um bom parto, né? Porque a gente também é mamífero. E no momento do parto, algumas coisas instintivas, elas começam a acontecer, a aflorar, né? Então, o próprio corpo, ele vai fazendo com que a mulher vai liberando alguns hormônios, fazendo alguns movimentos, o tipo de respiração, né? O tipo, né, do funcionamento cerebral também, né? Vai modificando nessa hora. Então, e que não é levado em consideração, que não é respeitado. E aí essa mulher, ela tem um parto vaginal, né? Que é aquele que ela se sente obrigada, que ela não queria, que ela pediu anestesia e ninguém deu, que ela pediu para levar ela para uma cesárea e ninguém levou. Aquele parto dos horrores que ela fala assim, eu não indico um parto normal para ninguém, porque um parto normal é um horror, né? E aí ela vai passando essas informações e que vai contaminando outras pessoas e elas começam a acreditar que parto, né, é aquilo, só que aquilo não é parto. Aquilo é um açougue, é outra coisa, não é parto. O parto normal é parto, né? Que tem recebido o nome de humanizado justamente para dizer que precisa ser respeitado aquela mulher, aquele bebê, aquela fisiologia, né, que está acontecendo naquele momento. Inclusive, se essa mulher ela foi empoderada o suficiente, ela pode dizer, gente, eu sei de todos os benefícios do parto normal. Sei, mas eu não quero.
né? Mas ela tem que saber, ela tem que estar instruída de verdade, não basta... Por quê? Porque muitas vezes ela vai falar assim, me falaram que o parto normal é bom pro bebê, mas, tem um monte de coisa ali que eu não quero, eu tenho medo, eu não sou capaz. Uma mulher, né, que acredita que não é capaz, por que ela acredita que não é capaz? O que aconteceu na história de vida dela? Quando ela escutou algo sobre parto, né? Quais são as impressões que ela teve sobre parto? Por que ela está se sentindo incapaz, né? Se ela se diz empoderada, se ela conhece isso, se ela conhece aquilo, se ela já tem, né, informações de fato científicas, por que ela está se sentindo incapaz? Aí vem uma pergunta psicológica, de psicólogo, né, que a gente vai investigar o que está acontecendo. E não somos nós que vamos dizer para ela também, né, que tipo de parto ela vai ter. Não é esse o nosso papel. Mas a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que ela tá se sentindo incapaz? Menos mulher, menos empoderada, né? O que é que acontece? Então, é uma boa pergunta. Então, existe essa diferença, tá? Entre parto humanizado, parto vaginal, parto cesárea, né? Parto cesárea, na realidade, não existe, né? A cesárea é uma cirurgia, né? Então, é uma cirurgia cesariana. E que a gente aumenta em 28% as chances de risco de morte, inclusive, tá? Então, a mortalidade materna é alta no Brasil, inclusive por conta das complicações depois da cesárea. Então, quer dizer, cada vez que a gente faz uma cesárea desnecessária, a gente aumenta as chances de risco, né? Para várias intercorrências aí. Tá? Então é por isso que se briga tanto pelo parto humanizado. Não é que as pessoas estão contra a cesárea, não. As pessoas estão contra a cesárea indiscriminada, né? A cesárea que desrespeita a mulher e o bebê. E eles sofrem o que é chamado de violência simbólica, ou seja, eles são coniventes com aquilo, eles acham que aquilo é bom para eles, eles não sabem que aquilo pode ser algo perigoso ou ruim para eles não têm essa informação. Então eles entendem, né, que aquilo é bom e que foi uma escolha positiva, que foi melhor do que passar horas e horas, né, com dor, isso e aquilo, porque é o que se fala de um parto normal, né, que você passa horas e horas com dor, não sei o quê. E para muita gente não é assim. Quanto mais intervenção você coloca, mais negativa vai ficando a experiência de um parto respeitoso mesmo, tá bom? Então, é por isso que existe essa relação, porque o Brasil é campeão mundial de cesáreas. Se você entrar num hospital, principalmente hospital privado, não público, mas o privado, praticamente mais de 80% dos nascimentos ali aconteceram por via cesariana, tá? E alguns hospitais chegam ao absurdo de ser 100%. Então, 100% dos nascimentos ali ocorrem via cesariana. E daí você já consegue perceber, né, que na realidade eles não estão preocupados com a saúde da mulher e do bebê, mas com a organização do hospital, porque uma cesárea agendada, eles conseguem saber, inclusive, quantas pessoas vão ter ali naquele dia, quantos leitos serão ocupados, né? Então começa a ser mais ordeiro ali a situação, só que isso desrespeita, então, aquilo que a natureza programou durante milênios e milênios de anos para acontecer. E isso pode trazer uma série de consequências, tá bom? É só por isso que existe essa correlação. Aqui, a Tainá Rodrigues, o psicólogo perinatal pode acompanhar a gestante no parto? Pode sim, Thaís. Então, a gente tem, inclusive, lá no nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, um módulo inteirinho com várias aulas, só, inclusive, ensinando o psicólogo, né, a respeito da atuação dentro de um centro cirúrgico, dentro do momento da sala de parto. Sim, existem psicólogos perinatais focados só nisso, que trabalham só, né, entrando na cena de parto, inclusive. Não é algo frequente, não é algo comum, não é algo que a gente tem aos montes aí. Principalmente porque a gente nem tem psicólogo perinatal ainda no Brasil, né? Aos montes. Então, assim, tá tudo muito recente, tudo muito novo, as pessoas nem conhecem os psicólogos perinatais da sua própria cidade. Então, muitos acabam sendo pioneiros mesmo, né? O primeiro da cidade, o primeiro da região. Então, muito menos a gente vai ter psicólogo perinatal trabalhando durante essa cena de parto. Mas sim, nós podemos, e o nosso papel não é de doula, nós não somos doulas, nós somos profissionais, psicólogos, e o nosso papel ali é de
profissional psicólogo. Ou seja, né, nós devemos conhecer, né, toda a dinâmica psicológica daquela cliente. Diferente da doula, que para ela trabalhar, ela nem não precisa conhecer ali a dinâmica psicológica, né, emocional, mesmo porque ela nem tem esses conhecimentos, né? Ela não é formada em psicologia, então ela nem tem esses conhecimentos ali para atuar. A atuação dela é outra, né? O apoio que ela dá ali é outro. Um psicólogo, ele não pode se confundir com doula, então. Um psicólogo, ele tem que ter muito claro que ali o seu papel é psicológico, de análise, interpretação. E por isso, então, ele já tem que ter uma relação com aquela paciente, algum protocolo, ele tem que seguir, porque para que ele possa saber, né, interpretar ou falar coisas ali que aquela cliente vai precisar naquele momento do parto, só se o psicólogo, então, tiver um conhecimento da história de vida, da gestação daquela pessoa. Aí ele consegue ajudar e apoiar, tá certo? Então a gente pode entrar sim, e tem vários psicólogos já atuando nessa área, apesar de ser muito poucos, mas nós já temos. A Vanderleia. Rafa, uma psicóloga perinatal deve estar preparada para auxiliar uma paciente em caso de luto, certo? Exemplo, perda do feto. E essa profissional estenderia esse auxílio ao pai enlutado? Sim, a família inteira, tá? Então, a gente trabalha não só com a mãe que perdeu o bebê, mas com o pai também, né? E até uma questão de responsabilidade e até uma questão da gente não ser machista, sexista, né? Nesse sentido, porque infelizmente, sim, algumas pessoas têm a fantasia que quando um bebê morre, a pessoa que mais sofre é a mãe. O pai, ele tem que ser forte, né, para ajudar a mãe, né, para estar ali com ela, ser forte para ela. E as piores partes sobra para ele. O quartinho muitas vezes, né, às vezes há um óbito fetal, um óbito mesmo, né, não um aborto. Mas quando, por exemplo, tá com 8 meses, 9 meses, já fez chá de bebê, coisas assim. E esse homem, muitas vezes, ele tem que ir lá para casa enquanto a mulher tá internada ainda ali no hospital. E ele, muitas vezes, vai lá, desfaz o quartinho, não sei o que, pra ela chegar lá e não ter que encarar aquele quartinho com as roupinhas do bebê. Então, para ele, é ainda mais pesado, porque ele ama aquele bebê, assim como aquela mulher. Ele também fantasiou aquele bebê, assim como aquela mulher, né? E para ele, as pessoas olham como se ele tivesse que dar o apoio, como se não fosse o filho dele, né? E nós, profissionais da saúde, não podemos fazer isso, muito menos o psicólogo. Então, se o psicólogo vai atender ali, é o casal. Não é a mulher em separado e o homem em separado, é o casal. É o momento que a gente atende o casal. E como que é esse atendimento? Fazendo algum tipo de intervenção, falando alguma coisa? Não, é estando ali. É dando apoio, é dizer, olha, se você quiser falar alguma coisa, eu estou aqui. Se você precisar de um abraço, eu estou aqui, né? Se você quiser que eu te ajude em alguma coisa, eu estou aqui, né? Então, assim, não existe palavras mágicas para fazer ou usar ali. É o apoio, é a empatia, é você sentir o momento, o que aquele casal precisa, tá? Mas nós vamos para além, nosso atendimento não fica só no casal, mas existe o avô enlutado, a avó enlutada, o tio enlutado, a tia enlutada, o irmãozinho enlutado, tá? Ou seja, quando morre esse bebê, não é só a mulher que sofre, é toda uma família, porque a família já tinha feito fantasias, imaginado, idealizado, se vinculado com aquele bebê, com aquela criança. Então, assim, nós devemos olhar para essas pessoas também, tá? Também. Então, aquela avó que tá ali, é o neto dela que morreu, né? Aquele avô que tá ali, a criancinha, o irmãozinho, a irmãzinha dele que morreu, né? Às vezes, um amigo que ia ser padrinho, madrinha daquela criança, né? Tá ali também, sofrendo também, porque é o afilhado dele, a afilhada dela que morreu, tá? Então, não é um luto que só diz respeito à mãe, mas diz respeito ao pai e toda a família. Então, se a gente vai oferecer apoio, é importante que a gente olhe para todo esse contexto e não só para um, né?
porque senão a gente novamente vai segregar, né? E vai novamente reproduzir a ideia social de que o filho é da mulher, que é a mulher que sofre de instinto materno, e outras coisas, né? E que a gente luta tanto para quebrar. Mas, né, infelizmente a gente tem isso e tem, sim, né, em muitos psicólogos. E não é culpa nossa, né? É falta de informação mesmo. Por isso que eu trago essas informações aqui para vocês, né? Por isso que eu ofereço cursos para que vocês possam cada vez mais ter informação de qualidade, não se basear em achismo, não se basear no senso comum, não se basear na sua própria experiência de vida em relação a esse assunto, tá bom? Então vamos lá, aqui a Tainara Rodrigues está falando: no módulo do curso Desenvolvimento do Bebê até 12 meses, vocês abordam o sono do bebê? Sim, a gente fala sobre sono, sobre choro, desenvolvimento motor, motricidade, a gente fala sobre muitos assuntos aí em desenvolvimento infantil, tá? Inclusive o sono. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver, tem muita coisa. Pra mim aqui não vai subindo, sabe? Ele fica parado. Aí eu tenho que pegar aqui o meu dedinho e arrastar aqui pra cima. Aqui a Vera agradeceu pelas informações. Show de bola, Vera. Que bom que respondeu a sua pergunta. Fico feliz. Aqui, Alexandra Pimenta. Rafaela, aqui na minha cidade interior de Minas não tem psicóloga perinatal. Eu tenho interesse em atuar nessa área. Eu identifico muito principalmente por ser mãe de 3 filhos. Show de bola, Alexandra. Geralmente há essa identificação mesmo quando nós somos mães e passamos por uma série de situações, né? E principalmente quando a gente é psicóloga, a gente vai pra internet, quer saber mais, né, a respeito daquilo que tá acontecendo com a gente, com aquilo que a gente tá sentindo, o que a psicologia tá produzindo, o que a psicologia, né, fala sobre aquilo, até que a gente descobre que existe uma palavra que chama psicologia perinatal, aí a gente descobre que existe uma Rafaela Schiavo, que fala sobre esse assunto, e descobre que existe Mater Online, e aí descobre que existe uma pós-graduação no Mater Online de formação de psicólogo perinatal, e aí a gente vai se interessando mesmo. Então é bem o que você disse. Ainda são muito escassos os profissionais nessa área, nós não temos ainda pessoas atuando, né, em grande quantidade, o número é muito limitado, é muito, muito pequeno de profissionais nessa área, mas o Mater Online também tem crescido bastante, né? Muitas pessoas estão dando preferência e procurando pelos nossos cursos, justamente porque começaram a perceber, né, que é uma área que ninguém está atuando com grande necessidade e que precisa. Então, muitos psicólogos, às vezes, né, querem até atuar com essa população, mas não sabe como fazer, tem medo, receio e com razão, claro, isso não é muitas vezes aprendido na faculdade, né, um conhecimento mais escasso. Então, já que vai se propor atender essa população, tem que ter algum tipo de conhecimento, né, saber das técnicas, da teoria, tem embasamento teórico. Então, é isso aí. Tá? É o que você disse mesmo. É importante a gente poder se saber das nossas limitações e ficar feliz, né? Também que é uma área tão nova que permite que a gente possa ser os pioneiros da área, os primeiros a dominar esse nicho, esse campo. Então, quer dizer, ou a gente acaba pegando logo essa oportunidade, ou logo alguém que tenha ação, agilidade a mais do que você vem e pega e você deixa de ser a única pessoa aí no interior de Minas, né? Não sei na cidade que você existe, que é psicóloga perinatal, né? Aí daqui a pouco você começa a descobrir que existem, né? Olha, eu perdi meu tempo, eu devia ter feito, né? Eu estudado, me aprimorado para eu ser a primeira, agora já não sou mais a primeira já tá lá, então agora eu tenho que me esforçar um pouco mais. Então, é uma área muito legal por conta disso. É muito nova, é muito recente. E por isso, então, mesmo quando existem outros psicólogos perinatais ali em torno, eles são números tão pequenos que não tem como a gente falar ainda que é concorrente, né? São amigos, né? São parceiros para lives, para atendimentos de pré-natal psicológico, para uma série de coisas. Então, na realidade, acabam sendo parceiros nesse momento, né?
Então, aproveitem esse momento. Não esperem 5, 6 anos, porque se você esperar 5, 6 anos, acredito bastante que a realidade já vai ser bem outra. Acredito bastante, porque o número de mulheres que vão estar procurando por esse profissional já está se elevando, né? Ela já está posta aí, já está elevada. Mas daqui a pouco vai estar muito mais, né? E aí, então, quem começou antes, com certeza vai ter mais destaque ali no futuro. Deixa eu ver aqui, Rosileide. O psicólogo pode trabalhar no momento da indicação do parto? Se sim, como seria esse trabalho? Ele pode. Indução do parto. Olha, o psicólogo ele pode trabalhar na cena de parto. Já foi perguntado isso e eu já falei isso mesmo. Então, o psicólogo pode trabalhar, sim, durante o parto em todos os momentos, né? Então, pré-parto, parto e pós-parto, tá? Aqui a Laura. Rafa, sobre o luto fetal, se eu estou atendendo apenas a mãe durante a gestação e acontece essa situação, não tem problema atender todos ao mesmo tempo? Seria atendimento em grupo? Não, se a sua cliente é a mulher, você não tem por que atender outras pessoas, porque você está trabalhando com a sua cliente. Se você trabalha no hospital, né? E lá no hospital teve um óbito, teve um aborto, você é chamada, né? Aí você vai conversar com o grupo, né? Claro que primeiro com os pais e depois você chama avós, tios, quem for. Agora, na clínica é diferente. Na clínica você tá com a sua cliente, é ela que tá pagando ali, né? Pra você. E até você pode até falar pra ela, olha, o seu parceiro, você tem percebido que ele também precisa, né, de um atendimento? O que você acha? Quer fazer em dupla, né? Vocês dois, terapia de casal? Ou não, eu posso estar indicando para um. E aí, se você mora numa cidade metropolitana que há outros psicólogos perinatais, aí você já dá graças a Deus e fala assim, olha, eu vou estar indicando então o seu marido para outro psicólogo, também é perinatal, eu também confio, né? Pra gente não misturar aqui as coisas. Agora, se não existe outro perinatal, fica difícil a situação. E, infelizmente, é essa a realidade. Eu enfrentei isso muito, porque eu sempre estive sozinha e com parentes, melhores amigos, tudo engravidando e eu precisando indicar, né? Porque eu não podia atender, então uma situação bem delicada. Então ter psicólogos perinatais aí ao nosso entorno ajuda bastante. A psicóloga perinatal pode intervir tanto no luto da perda do feto quanto do bebê depois que nasceu? Com certeza, a gente intervém sempre, né? Se o bebê morreu, né, depois de 3 meses, 1 ano, a gente continua trabalhando como psicóloga perinatal nesse sentido, sim, tá? Após formar-se em psicologia, em que momento posso me considerar uma psicóloga perinatal? Você pode se considerar uma psicóloga perinatal depois que você faz um curso que te dá a formação em psicologia perinatal. Então, você não pode fazer um curso de psicologia e se denominar psicóloga perinatal. Você tem que terminar seu curso de psicologia, procurar, né, por um curso de formação em psicologia perinatal, de preferência aqui do Mater Online, né, que nós oferecemos para vocês. Vários cursos, né, inclusive um de formação, é uma pós-graduação, né, um aprimoramento aqui, formação em psicologia perinatal e da parentalidade. Aí, quando você acaba o curso, quando você recebe o seu certificado, aí você pode sair feliz e saltitante, gritando para todo mundo que é uma psicóloga perinatal. Aqui outra pergunta da Tami. Boa noite. A psicóloga perinatal também atua com a paciente que deseja adotar crianças? Sim! A psicologia perinatal também vai trabalhar com essas questões. Todo tipo de questão de maternidade, paternidade, a psicologia perinatal trabalha assim, tá? Então, a mulher, muitas vezes, ela quer saber se realmente ela quer adotar uma criança ou não. Ela quer saber se ela se sente preparada ou não, como que vai ser o futuro ou não. Tudo isso, gente, principalmente que essa mulher, né, ela, ao adotar, não tem diferença, assim, né, do ser mãe, se é mãe de um filho adotivo ou de um filho biológico, não há diferenças, né. A única diferença é essa visível, né, que a gente sabe, olha, um nasceu do útero dela e o outro, a gente fala que é do coração e tal, mas não existe diferença, é o mesmo amor, né, são as mesmas situações, se o filho morrer é a mesma dor, se o filho sobreviver é a mesma alegria, são as mesmas confusões, se uma tem ambivalência, a outra também tem ambivalência, se uma tem
problema de saúde mental, a outra também pode ter problema de saúde mental, sabe? Então, tudo é a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar, sim, com essas questões de adoção também, tá? A Vivian, onde posso ter informações sobre o curso perinatal do Mater? Sou psicóloga e me interesso muito. Vivian, você pode ter digitando no YouTube, no Google, em qualquer lugar que você digitar a palavra Mater Online, psicologia perinatal. Ai, ó, já passaram para você, a Filipa. Show, Filipa, obrigada! Filipa, que delícia! Então, ela já passou aí para você. Você vai clicar aí, você vai encontrar todos os nossos cursos, incluindo o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá? A Flávia, posso fazer a especialização no Mater estando no 5º período de psicologia? O 5º período ainda não, a gente só aceita a partir do 8º, tá bom, Flávia? Porque é uma pós-graduação, né? Então, quando é uma pós-graduação, você só pode fazer depois que você conclui a graduação. Então, por exemplo, quem está no último ano de psicologia pode fazer pós-graduação, porque a pós-graduação ela vai ser mais do que um ano, né? Ela vai ter essa duração de mais de um ano. Então, quando você já estiver com seu diploma de psicóloga na mão, aí você provavelmente ainda vai estar fazendo o nosso curso e aí você consegue pegar o seu certificado, né, de psicóloga perinatal, percebe? Então, como é uma pós-graduação, você só pode receber o título depois da graduação, inclusive. Então, por isso que quem está no último ano de psicologia pode fazer o curso, tá? Mas quem está antes não pode, porque não pode receber o título, né, de psicóloga perinatal, já que ainda não é psicóloga, percebe? Tá? Então, só por isso. Mas nós temos um curso muito bom e ele está aberto no momento, se você quiser. Ele é super completo, tem vários módulos muito bons. A gente tem psicologia da gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, psiquismo fetal, planejamento familiar, né? Entre outros, e que estão num curso chamado A Transição para a Parentalidade. Depois entra nesse link aí que a Filipa deixou pra gente. A Filipa é aluna nossa aqui do Mater Online, é psicóloga também, né? Ela mora em Portugal, a Filipa é de Portugal e ela entrou agora recentemente no Mater Online fazendo o curso, vai ser psicóloga perinatal lá em Portugal, certo? Uma das primeiras também lá no país, inclusive, né? Então pode entrar e procura pela A Transição para a Parentalidade, que você vai ver que é um curso super completo e que aí estudantes podem fazer, tá? E aí já te prepara para que quando você estiver lá no 8º semestre de psicologia, aí você pode entrar e fazer, né, a nossa pós-graduação. E isso facilita para você também, porque há desconto, né? Então, quando você já é aluno nosso, nós fazemos alguns bônus aí, uns cupons de desconto para quem é aluno. E para quem é aluno desse curso em especial, a Transição para a Parentalidade, tem um excelente desconto depois para entrar lá no curso de formação em Psicologia Perinatal e da Parentalidade, tá? É um desconto bem razoável aí. E a última pergunta da noite, vamos ver aqui, a Vanderleia. Então, se eu fizer o curso que você oferta, poderei me intitular como pós-graduada em psicologia perinatal? Sim, é uma pós-graduação, Vanderleia, é isso mesmo. Né? Então, você vai dizer que você tem pós-graduação, aprimoramento, aperfeiçoamento, né, em psicologia perinatal e da parentalidade. Você vai dizer para todo mundo que você é psicóloga perinatal e da parentalidade, tá bom? É isso sim. Perfeito, então, pessoal, terminamos a nossa live, foi muito bom, adorei, cheio de perguntas, né, no começo o pessoal ainda estava meio tímido, né, ninguém fazendo perguntas aí, mas no final das contas apareceu bastante perguntas. Então, assim, agradeço muito a participação de vocês, as perguntas maravilhosas que me deram a oportunidade de apresentar melhor aí para vocês a psicologia perinatal. Já deixo o convite aí para vocês também, que nós temos uma comunidade no Telegram chamada Profissionais em Ação.
Nessa comunidade chamada Profissionais em Ação, todos os dias eu posto um conteúdo muito legal para quem está lá. Então, quem está lá geralmente recebe informações que eu só posto lá. Ninguém mais recebe, ninguém do Instagram, ninguém do YouTube, ninguém do Facebook, ninguém de canto nenhum recebe. Só recebe quem está lá na comunidade Profissionais em Ação do Telegram. Então, se você não está ainda nessa comunidade do Telegram chamada Profissionais em Ação, recomendo fortemente que você entre lá e participe, porque assim você vai receber conteúdos diários importantíssimos sobre essa área, ok? Então é isso aí, aqui é a Flávia, amei a Rafa na minha vida. Show, Flavinha! Beijo carinhoso para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.